Vamos lá falar um pouquinho sobre a linha do tempo literária. Lembrando que essa linha do tempo ela é constituída para fins didáticos, tá? Para que vocês compreendam. Isso não quer dizer que o que foi visto lá no trovadorismo a gente não possa retomar agora. Que eu não possa querer pegar as características do trovadorismo e escrever uma poesia hoje, atual, da forma que era escrita lá, tá? Agora, se vai ter aceitação ou não é outra coisa, mas eu posso escrever, tá? A gente pode retomar muita coisa. Então a gente trata dessa linha do tempo baseado no contexto histórico, porque a literatura, ela vai depender, a arte em si, mas o nosso enfoque agora é a literatura. Ela vai depender extremamente da história que está sendo vivida naquela época para ser constituída as suas características. Então, antes da gente falar sobre a linha do tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do estudo literário. Quando a gente estuda a literatura, a gente precisa ter em mente que a gente vai estudar três aspectos: a história, o que a gente chama de contexto histórico, o que acontecia naquela época, as características que são baseadas exatamente, né, são construídas a partir desse contexto histórico. A história influencia diretamente na formação das características e os principais autores e suas principais obras. São três esses aspectos observados ao longo dos estudos de toda a literatura que a gente vai ver a partir agora dessa linha do tempo, tá? Então, como eu disse a vocês, a linha existe para fins didáticos e ela não acaba. Porque ela não acaba simplesmente. Não existe uma última escola literária. Existe a escola literária que a gente está vivendo na atualidade, que a gente chama de contemporaneidade. E que a gente só pode, né, os estudiosos, eles só podem nomear quando ela passa por nós, tá? Então essa linha, ela inclusive é desatualizada, por quê? Porque falta ainda a contemporaneidade aí, tá? Então os primeiros registros que se tem de literatura, ela é de uma literatura que nós chamamos de literatura, o trovadorismo, né? Enquanto a partir do uso da escrita, né, a gente começa a produzir literatura. E exatamente a partir daí que a gente tem os primeiros, digamos assim, os primeiros registros literários, a partir do desenvolvimento da linguagem escrita. Tá? Então, isso por volta de 1900, mais ou menos, aí a gente tem os primeiros registros a partir do trovadorismo. Né? Seguindo a linha do trovadorismo, após o trovadorismo, a gente vê uma literatura que a gente vai chamar de humanismo, uma literatura mais humanista. Né? Depois do humanismo, a gente vai viver o classicismo. Até aí, a gente chama de literatura medieval, né? Porque é uma literatura que é vivida exatamente nessa época mais medieval. Até aí, apenas a Europa viveu, porque é o continente mais antigo, né? O Brasil, por exemplo, não viveu o classicismo, porque a partir de 1500 e é a partir do quinhentismo, porque quando os portugueses colocaram os pés no Brasil, a partir daí já foi começada a criar, a produzir literatura. Né? Então, a partir de 1500,
o Brasil tem registros literários. Até então, não existe. Não é que eu esteja dizendo que não haja, e que a gente pode mais tarde descobrir que o Brasil viveu o classicismo, né? O que a gente não tem nenhum registro, porque os índios, até então, a gente não tem nenhum registro de literatura indígena produzida antes do quinhentismo, antes da descoberta do Brasil, tá? Então a gente só tem registro a partir de quando os portugueses chegaram e começaram a produzir literatura no Brasil. Então o Brasil viveu o quinhentismo, né? A partir daí, a literatura quinhentista, ela foi vivida no Brasil, tá? E aí, seguido ao quinhentismo, nós temos o barroco e o arcadismo, e aí o romantismo, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, o simbolismo e o pré-modernismo, seguindo essa linha aí. Só para que vocês entendam. Quando a literatura ela vem dar lugar a outra, por exemplo, quando o romantismo chegou, ela veio negar o que o arcadismo dizia. Né? O arcadismo ele pregava uma coisa, e quando todo mundo estava cansado de ler aquelas mesmas características árcades, veio o romantismo, que se colocou na frente, que se suplantou a esse arcadismo, e aí ele vem retomar alguns pontos da literatura que o arcadismo ele negou. Então, o romantismo ele nega o arcadismo, mas ele retoma alguns pontos barrocos. E assim como o barroco nega, né, o classicismo, o quinhentismo, mas vai retomar alguma coisa lá da literatura medieval também, tá? Então, o simbolismo, ele nega o realismo, o parnasianismo, o naturalismo, mas ele vem retomar o romantismo, né? Com algumas características que ele vai beber lá atrás, tá? E aí, nenhuma dessas literaturas elas começaram da noite pro dia. Ela não teve, tipo, o romantismo começou no dia 1º de janeiro, não, de 1880. Não. O que acontecia? Os autores estavam produzindo o arcadismo, por quê? Porque estava agradando. Estava todo mundo lendo o arcadismo. De repente, alguém... os próprios leitores eles vão cansando desse tipo de literatura e querem algo diferente. E os autores começam a escrever algo diferente e eles começam a perceber que esse diferente ele está agradando. E aí essas características elas vão dando lugares às características da escola anterior e vão crescendo, e de repente ela está lá no auge. E de repente o povo cansa dessa literatura de novo e vem algo novo, e aí vai uma suplantando a outra, tá? E aí, de repente, chega o modernismo. O modernismo vem para acabar com tudo isso, e a primeira coisa do modernismo é que há uma escola literária que tem dia, e tem hora e que tem lugar para começar. Né? O modernismo teve início na Semana de Arte Moderna de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Então, é uma escola literária que vem negar tudo que veio antes, todo o apego antes, e que vem inclusive marcar dia e hora para começar, né? Claro, a gente já tem o modernismo vai até 1945, tá? De 1922 a 1945. A partir daí a gente tem uma literatura que a gente já tem alguma
algumas características, que é o irrealismo, tem o pós-modernismo, o irrealismo, que ainda está em estudos, que ainda está sendo construída, e já existe uma literatura com uma visão contemporânea, que é o que está sendo produzido na atualidade, tá? Mas essa linha a gente para por aqui, porque o que vem depois do modernismo ainda está tudo muito novo, apesar de, século XX, professora, 1945, hoje já está no século XXI. A gente já tem quase 100 anos, né, 80 anos do fim do modernismo, né, a gente tá fazendo, daqui a 2 anos, a Semana de Arte Moderna, ela faz 100 anos. Mas ainda, a literatura não é um cálculo matemático que a gente bota na calculadora e faz tudo isso. Não é uma construção, é uma teorização, é todo um estudo que há. E isso ainda vai durar alguns anos até que a gente tenha esses nomes, essas certezas, isso tudinho lá, ok? E aí, qualquer dúvida é só chamar, tá? Beijos.